falar, né? Então, a gente leu lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, que é o diabo que cega o entendimento das pessoas, né? Então, a gente viu que quando a gente evangeliza as pessoas, nós estamos levando luz onde há treva, né? Continuando a ler ali em 2 Coríntios, né, capítulo 4, então nós lemos o versículo 4, aí se vocês olharem comigo lá o versículo 6, porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo, né? Então, o que Paulo está dizendo ali, né? Que assim como Deus, que é o Criador da luz, né? Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 3, Deus que criou a luz natural do universo é o mesmo Deus que deve criar a luz sobrenatural na alma, né? E conduzir os cristãos, né? Do reino das trevas para o seu reino de luz. Naquele versículo que eu amo, né? Que está lá em Colossenses capítulo 1, versículo 13, né? Que ele nos libertou do império das trevas e nos trouxe para o reino do seu filho, o reino... deixa eu ler lá. Não quero falar errado. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, né? O reino de luz. Então, por isso que nós precisamos falar de Deus, falar das coisas que Deus tem feito na nossa vida. As pessoas estão vendo. E não importa se elas vão achar a gente louca, biruta, tantã, eu sei lá, né? Vocês devem ter ouvido muitas outras palavras, né? Que mais? Que chamam a gente, né? Caxias, que mais? Chama a gente de um monte de coisa, né? Fanáticos. Fanática, era essa palavra que eu queria achar. Ser uma fanática, né? Não faz mal, não faz mal, né? O Evangelho é o poder de Deus para tirar as pessoas das trevas. Nós precisamos, né? Deus agora, ele começa uma nova criação, que é a igreja, né? Nós fazemos parte da igreja do Deus vivo, né? Como ele diz lá em Efésios, ainda nesse capítulo 9, no finalzinho do versículo 9, aliás, capítulo não, versículo, né? Que Deus que criou todas as coisas, para que pela igreja, por nós, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Gente, essa é uma coisa assim que, desde que a gente começou a estudar Efésios, foi um versículo que falou muito ao meu coração, né? Que nós fomos colocadas aqui, a igreja, para tornar conhecida a sabedoria de Deus, que é uma sabedoria variada, uma sabedoria rica. E Deus nos colocou aqui para que nós tornemos esses poderes, essa sabedoria de Deus conhecida dos poderes cósmicos, né? Então, tanto os anjos santos como os anjos perversos, os anjos caídos, né? Deus, né, por meio da igreja, manifesta sua glória para todos os anjos, todos, né? Claro que os anjos santos, eles se alegram, né? Eles se regozijam, né? Porque eles estão envolvidos com a igreja, né? E eles, cada vez que eles veem, né, Deus unindo os povos, as raças, as nações, pessoas tão diferentes, de origens tão diferentes, né?
raças diferentes, línguas diferentes, unindo num só corpo, eles se maravilham. E eles ficam lá espiando, e eles louvam a Deus, né? Porque eles estão lá diante do trono, e eles louvam a Deus cada vez mais, né? À medida que essa multiforme sabedoria de Deus vai se manifestando. Então, cada vez que a gente prega o evangelho, né? Que uma pessoa se salva, por isso que ele fala que há grande regozijo no céu, né? Por causa de uma única alma que é salva, os anjos se regozijam, né? E os anjos maus, né? Eles não se alegram, né? Porque a sabedoria de Deus, né? Está se manifestando, né? E eles nem têm desejo nem capacidade de louvar a Deus, mas assim mesmo eles observam, eles veem, né, a glória de Deus na salvação e na preservação, né, da igreja. Então, por isso, né, que a gente tem que cuidar, né, que o propósito supremo, né, da igreja é glorificar a Deus. E cada vez que nós fazemos isso, seja porque nós estamos evangelizando, né? Nós estamos estabelecendo a nova sociedade de Deus, Deus é glorificado. E os anjos, né, tanto os bons quanto os maus, os bons louvam mais a Deus e os maus têm que fechar a boca, né? Porque é o reino de Deus triunfando, né? E o reino de Satanás diminuindo, né? Eu achei muito interessante, né, o comentário do pastor Hernandes, né, quando ele fala que a igreja está no palco, né, da história como o maior espetáculo do mundo, né? E eu achei interessante porque ele associa a igreja como um espetáculo para o mundo, né? E encenando, né, um grande drama, né? Então, todos os membros da igreja, né, de todos os tempos, de todos os países do mundo, são os atores, né? E claro que o próprio Deus, ele é o diretor da peça, né? Ele escreve a peça, ele dirige e ele produz, né? Ele é o grande escritor, produtor e diretor, né? E aí a história da igreja no mundo vai se desdobrando. E quem que é o auditório? Quem é o auditor? São os anjos, são as potestades, né? E eles são os espectadores desse drama, né? Então é como se essa história, né, é uma escola superior para os anjos, né? Então, por meio da nova criação de Deus, a igreja, Deus está revelando a sabedoria dele para os anjos. Então, vocês imaginem os anjos olhando aqui para baixo, né? Fascinados ao ver, né, judeus e gentios sendo incorporados na igreja como iguais. E hoje também a gente tem notícias, né? Por exemplo, no Iraque está tendo muita perseguição contra os cristãos, muito muçulmanos se convertendo a Deus. Pensem, os muçulmanos, né? Os maiores inimigos hoje dos cristãos, né? Hoje já não são os judeus os maiores inimigos dos cristãos, são os muçulmanos. E eles estão se convertendo, se convertendo. E os líderes, né? Os líderes árabes, né? Eles estão lá matando, matando, tentando destruir, né? Ainda há pouco, esses dias eu estava lendo sobre um pastor e a esposa dele que foram condenados no Irã simplesmente, né, por perseguirem os cristãos. Tá no Facebook. Depois, se vocês quiserem ler a história deles, eu posso passar para vocês. E esse pastor de 60 e poucos anos foi condenado a 10 anos de prisão. E a esposa dele é 5. E estão vários órgãos internacionais pedindo pela libertação deles, trabalhando, e simplesmente eles vão adiando as audiências,
E, enfim, a gente sabe que as prisões iraquianas são terríveis, são insalubres, né? Por causa dessa pandemia do Covid, eles libertaram mais de 80 e tantos mil prisioneiros para não haver uma propagação do Covid. E, no entanto, eles estão prendendo esse pastor, né? Eles estão prendendo. Então, para você ver, né, como é lindo essa união entre os povos, né? E era isso que eu queria terminar. Depois, na próxima semana, eu vou falar sobre essa ousadia que a gente pode ter, né? Em perceber, quando a gente percebe esse poder que é nos dado, o poder do Evangelho, né? Como que nós podemos viver uma vida poderosa, né? Com essa ousadia, com esse acesso, com essa confiança que ele fala no versículo 12 que a gente tem, né? Através de Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele, né? Então, eu vou parar por aqui, né? Que Deus possa nos capacitar, que nós possamos, com confiança nesse poder que não é nosso, é o poder do Evangelho, é o poder de Deus na nossa vida, que nós possamos nos posicionar, né, a favor de transmitir esse Evangelho que pode libertar, né, as pessoas das trevas e trazer para a maravilhosa luz, para o maravilhoso reino de Deus, né? A gente sabe que Jesus, ele veio para o mundo como luz e as pessoas amaram mais as trevas do que a luz. Por isso mataram Jesus. Porque a gente sabe que Satanás é o príncipe deste mundo e ele cega, ele quer manter as pessoas nas trevas. Mas nós, que somos da luz, nós temos o poder de Deus trabalhando através de nós, através do Espírito Santo, né? Nós temos o Espírito Santo e nós podemos, com oração, né? Dependendo de que é o Espírito Santo que vai convencer as pessoas do juízo, nós podemos nos colocar de joelhos, orando em primeiro lugar para Deus, né? Pedindo que o Espírito Santo ilumine o coração dessas pessoas. Mas nós temos que fazer as duas coisas, né? Não adianta a gente só ficar lá no nosso quarto, lá orando, 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 ó Deus salva, ó Deus liberta, ó Deus tem misericórdia. E na hora de falar, a gente, fecha a boca, fica envergonhado, né? Se sente oprimido, né? Não quer ser chamado de fanático, não quer ser ridicularizado, né? E olha, gente, vocês pensam que vocês vão ser ridicularizadas só pelas pessoas do mundo? Dentro da igreja. Dentro da igreja. Vou falar para vocês que eu já fui chamada de fanática e outras palavrinhas, mas dentro da igreja e até fora da igreja, mas por outras pessoas que se dizem crentes cristãs. Então, não é fácil. Porque Satanás, ele acaba usando, né, pessoas que, talvez por um deslize, talvez por estarem, por algum momento, afastadas da comunhão com Deus, se permitem ser usadas, né, pelo inimigo para lançar uma seta contra nós. E aí você fica, nossa, você fica lá toda tristinha, né? Puxa, olha, né? Eu aqui, coitada, melhor. Eu acho que eu estou exagerando mesmo, né? Devo estar exagerando. Mas vamos ter cuidado com isso, porque Satanás, né? A Bíblia fala que ele é o pai da mentira. Ele é o acusador dos irmãos. Ele é o príncipe deste mundo. É ele que cega os entendimentos.
e a gente precisa orar, né? Para quebrar as fortalezas, né? Então, era isso que eu queria falar com vocês hoje. Então, não sei se vocês querem fazer algum comentário, senão a gente vai orar. Se vocês tiverem alguma pergunta, você quer falar alguma coisa, Maria Luísa? Não sei. Não? Tranquilo? Então, vamos orar? Senhor Deus, nos colocamos agora, no final deste estudo, nas tuas mãos, confiadas e agradecidas, Senhor, porque o Senhor tem nos revelado esse mistério oculto antes dos tempos, oculto em Cristo, que o Senhor nos tem dado esse privilégio de anunciarmos as riquezas insondáveis do teu Evangelho, para que o teu nome seja glorificado. Senhor, trabalha nas nossas vidas, para que nós não recuemos, para que nós não tenhamos medo nem vergonha de orar, de anunciar, de falar das coisas que o Senhor tem feito nas nossas vidas, das bênçãos que o Senhor tem nos dado, de falarmos das riquezas insondáveis em Cristo Jesus. Sabemos, Senhor, que não há poder em nós, não há sabedoria na nossa fala, não vai ser pelo nosso muito falar que nós vamos convencer as pessoas, mas queremos dizer aqui que nós somos dependentes do Senhor e que se o Espírito Santo quiser falar através de nós, o teu reino vai avançar e a maravilhosa sabedoria de Deus vai se tornar conhecida dos principados e potestades. Em nome de Jesus e pelo poder que há em Deus, que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, te louvamos e glorificamos o teu nome. Abençoa, Senhor, guarda a tua igreja. Cremos na tua promessa que as portas do inferno não vão prevalecer sobre nós. Em nome de Jesus. Abençoa e guarda os nossos irmãos pelo mundo que estão sendo, neste momento, perseguidos, torturados e perseguidos por amor ao teu nome. Senhor, fortalece a vida deles. Dá a eles o consolo que vem do Espírito Santo, que eles possam estar com os olhos postos na herança deles nos céus, que está garantida. Guarda a vida deles, Senhor, no teu nome, e protege e fortalece eles, para que eles fiquem firmes até o fim, que eles não deixem, Senhor, o nome de Jesus por nada, que eles fiquem firmes, que eles perseverem, que eles desejem, acima de tudo, a herança que está prometida nos céus, que eles fiquem firmes, porque a salvação deles está garantida. O nosso nome está escrito no teu livro da vida, que eles também, lembrando dessas coisas, fiquem firmes e se entreguem ao Senhor. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe. Amém. Deus abençoe vocês. Amém. Beijos a todos. Beijos. Deus abençoe. Deus Obrigada, Cláudia. Oi, Maria Beijo, Luísa. Maria. Deus abençoe. Tchau, queridas. Tchau, tchau. É.